Muito bem-vindo à live, pessoal, muito obrigado. Como eu disse para vocês, eu passei um tempo aí sem fazer live, porque tem muita coisa aqui para fazer e eu estava tudo muito atrapalhado, mas eu gosto muito de fazer a live com vocês, eu gosto muito de trocar essa energia com vocês. E como eu falei, a intenção da live é ser uma coisa bem gostosa, uma coisa bem para a gente conversar, bem informal, assim. Não é para ser nada robozinho, eu chegar aqui e falar as coisas, é para ser um bate-papo nosso. É tipo como se fosse o encontro dos amigos da semana. É isso a live, é encontro dos amigos da semana. A gente vai se reunir aqui, vai ver uns casos, vamos falar um pouquinho do que teve na lista de transmissão e a gente conversa uma coisa ou outra e sempre com um conteúdo bacana, né? Então, eu queria começar aqui falando do conteúdo da lista, né, de transmissão do Romário, né? Então, só esse exame aqui que eu mostrei para vocês que tinha o sinal do Romário, né? Então, para quem não viu a lista ou para quem já viu, só para revisar. Então é essa imagenzinha aqui, né, pessoal? Quando, ó, esse daqui até, ó, esse aqui é o mesmo, esse aqui era o paciente com sinal, na verdade, esse aqui é o sinal do holandês, né? Esse aqui era o sinal do holandês, é quando a bola, a estruturinha do corno posterior do menisco lateral, ela para aqui na espinha tibial medial, ela passa por trás do cruzado anterior, mas ela para na espinha tibial medial, né? Então depois eu brinquei e acabou ficando como o sinal do holandês, porque ela para aqui, ela não segue, né? Ela não se continua para fazer o ligamento intermeniscal oblíquo completo. Então isso aqui é uma das, digamos assim, é uma dos diagnósticos diferenciais. Deixa eu mostrar aqui para vocês o caso do sinal do Romário certinho. É esse aqui, ó. É esse aqui o caso do sinal do Romário certinho, ó. Ó, é esse aqui. Então, esse paciente aqui teve história de trauma e tal, a gente tem uma ruptura aqui da porção justo-insercional do cruzado anterior aqui no côndilo femoral lateral, cruzado está roto aqui, né? Tem até ortopedista, tem uma escola que eles até falam para ver como é que está o coto tendíneo proximal ou coto ligamentar proximal do cruzado, porque tem gente que está começando eles tentam fazer uma reconstrução do ligamento usando o próprio ligamento, né? Eles tem uma escola, a escola francesa do Bertrand, se eu não me engano, eles têm uma casuística lá e uma das coisas que eles falam é que o coto do ligamento cruzado anterior ele tem que estar bonitinho para fazer isso, né? Esse aqui é até um caso que esse coto está razoavelmente bacana aqui e eles conseguem fazer essas reconstruções quando a rotura ela está localizada junto da inserção femoral, né? Então esse caso aqui também está junto da inserção femoral. Sempre quando eu vejo um caso assim que tem o coto bonitinho e está junto da inserção femoral, eu fico me perguntando se esse caso aqui, se caísse na mão lá do grupo francês, se eles não iam tentar fazer uma reinserção do ligamento cruzado anterior na origem femoral dele, né? Mas esse caso aqui, então, pessoal, o que eu mostrei na lista durante a semana foi esse ligamento aqui, né, que é o ligamento intermeniscal oblíquo, olha lá que bonitinho, né? Ele indo do corno anterior do menisco medial para o corno posterior do menisco lateral, né? Então é esse aqui o sinalzinho, né? Eu sempre falo que ele vai do corno posterior do lateral para o corno anterior do medial, porque como vocês viram no exemplo passado que eu mostrei ali, no sinal do holandês, existe a raiz meniscal posterior do lateral que ela pode morrer na espinha ilíaca, na espinha tibial medial, tá? Então por isso que eu sempre eu estresso para vocês que é melhor vocês avaliarem isso aqui partindo do corno posterior do menisco lateral e não do corno anterior do menisco medial, tá? Porque se vocês estiverem partindo do corno posterior do lateral, vocês vão ver, se o sinal se completar, se for o sinal do Romário completo aqui mesmo, isso aqui então é o ligamento intermeniscal. Se por acaso essa estrutura ela para na espinha ilíaca, na espinha tibial medial, então isso aqui é um ramo da raiz posterior do menisco lateral que ela foi se inserir na espinha tibial medial, né? Então isso é uma coisa legal para a gente lembrar, isso aí eu acho que não esquece mais, né? Então agora dá para a gente voltar naquele outro caso, se vocês quiserem. Mas se vocês quiserem, pessoal, pode abrir o áudio para comentar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as perguntas aqui, o que o pessoal aqui está falando. Só curiosidade, esse é o ligamento intermeniscal oblíquo medial, o que define a inserção anterior. É só chamado, Renato, de ligamento intermeniscal oblíquo, tá? Eu nunca vi
o ligamento que ele vai do medial para o lateral, tá? Mas eu sempre brinco que eu nunca vi, eu nunca vi muita coisa ainda. Então, mas até onde eu sei, ligamento intermeniscal oblíquo, ele já é o nome que eu encontro na literatura com esse ligamento, tá? Eu nunca vi, eu nunca li nada a respeito do ligamento com outra direção, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar dessa pergunta. Então, assim, o que define se é a inserção anterior, eu não sei, porque o único ligamento que eu conheço é esse. Né? Deixa eu só dar uma... Aqui, beleza. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Alguma coisa que vocês queriam falar desse ligamento, desse caso? Deixa eu só mostrar agora o outro, que aí agora vocês vão poder fazer um paralelo bem legal, né? Para ver que o outro, ele morre na espinha ilíaca, na espinha tibial. Eu tô com a espinha ilíaca na cabeça, porque eu acho que foi da reunião de ontem com o pessoal da Orto, lá do Rio de Janeiro. Eu acho que eu tô com a espinha ilíaca na cabeça de lá, mas vai sair. Mas vai sair. Então aqui, né? Olha esse caso aqui, que a gente vê, ó, a estrutura que ela tá passando posterior ao cruzado anterior, só que ela aqui, ó, ela tá inserindo na espinha tibial medial, tá? Ela não vai para o corno anterior do medial, então por isso não é o ligamento intermeniscal oblíquo, e sim a raiz, uma parte da raiz posterior do menisco lateral. Tá bom? Então, o outro diagnóstico diferencial que tem que fazer nesses casos é uma lesão em alça de balde, um fragmento meniscal, alguma coisa assim, com o fragmento aqui no meio da interlinha articular, né? Então, sempre olhem isso, sempre pensem nisso, porque na casuística, no que eu vejo, assim, o ligamento intermeniscal oblíquo, ele é muito raro, tá? Não é uma vez ou outra que você vai ver. Essa raiz posterior do lateral que vai para espinha tibial medial, isso já não é tão raro assim. Isso aí a gente vê com alguma frequência. E o fragmento meniscal que vai para essa região aqui, principalmente alça de balde, isso aí já é bem comum, né? Que eu acho que todo mundo vê isso aí no dia a dia. Então é só para eu, digamos assim, tentar dar um pouco de relativizar, né, o que é mais comum, o que é menos comum, pelo menos na minha prática clínica, né? E beleza. Então é isso. Pessoal, alguma coisa que vocês gostariam de falar desse caso? Alguma outra observação? Alguma outra coisa bacana aí? Alguma dúvida que vocês tiveram? Então, aqui, só para mostrar isso aqui, eu acho que isso aqui foi uma coisa legal da lista dessa semana. Uma outra coisa legal que eu queria falar para vocês que teve essa semana, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Cadê? A outra coisa legal foi, eu fiz um vídeo do Pivot Shift em português, eu já mandei para vocês, mas o vídeo em português agora ficou muito legal. Então, esse vídeo em português do Pivot Shift é um vídeo que eu acho que depois dessa vocês não vão ficar mais com dúvida. Quem tiver dúvida, né? Quem tinha dúvida sobre isso daí, sobre o Pivot Shift. Uma outra coisa, agora comentando, quem participou ontem da reunião do clube da ortopedia da radiologia do clube de imagem, da radiologia da parte ortopédica lá do Rio de Janeiro? Vocês participaram? Então, quem não participou, eu enviei o link. No começo a sala estava lotada, mas depois a sala ficou, deu para todo mundo. Foi uma reunião muito legal, foi uma reunião muito boa, onde foi discutido muito sobre pubalgia, tá? E aí a gente vê como que é a opinião do ortopedista, né? A gente fica atento aos detalhes, vendo o que está lesado, e a gente vê realmente o que importa para eles e o que não importa para eles. Então, eu vou ver com o pessoal do Rio se eles já têm o link para a reunião de ontem, para quem não viu ou para quem quer um replay, e assim que eu tiver o link eu posto aí para vocês, tá? E uma coisa que eu quero comentar com vocês é esse artigo aqui, ó. É esse artigo aqui que saiu na Skeletal Radiology agora de saiu agora em agosto de 2020. Acabou de sair um artigo falando da prevalência da pubalgia atlética em pacientes com impacto femoroacetabular, tá?
E aí esse artigo aqui ele fala que participação em esportes, o alpha angle maior que 60 graus e o sexo masculino, eles predizem uma maior prevalência da pubalgia atlética em pacientes com impacto femoroacetabular. É um artigo bacana, eu vou dar uma lida nele ainda e eu quero ver se na próxima live eu trago a revisão desse artigo para a gente poder discutir um pouco também. Eu quero mostrar um caso para vocês, porque a gente pega muito isso aqui na clínica, né? Só para pegar o gancho da reunião, deixa eu só tirar aqui. Só para pegar o gancho da reunião, deixa eu colocar aqui, Simfisite. Simfisite. Aqui. Só para pegar um gancho com vocês, né? Eu acho que no dia a dia a gente pega muito isso aqui, né? Paciente que vem para a gente fazer exame por impacto, né? Então, esse aqui é um paciente que fez um exame de quadril esquerdo, exame questionando impacto, e aí a gente chega lá na sínfise pública e a gente vê que tem alterações hipertróficas, às vezes tem nesse caso tem bem pouquinho edema, mas a sínfise está um pouco irregular, às vezes tem lesão da inserção dos adutores, e o paciente ele vem com queixa, com sintomas de impacto acetabular anterosuperior. Então eu vou fazer uma revisão do artigo para a gente poder discutir na próxima live sobre alguns aspectos da sinfisite pública relacionado a impacto femoroacetabular, como é que essas duas condições elas se relacionam, um estudo baseado na revisão do artigo, tá? Eu não vou fazer um apanhado, não vai ser uma aula, nada disso, geral sobre isso, mas mais revisando o artigo e a gente podendo ter alguns insights a respeito desses dois achados, né, quando eles acontecem juntos, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver os comentários aqui do pessoal, ó. Obrigado, pessoal que falou que gostou da aula do Pivot Shift. Foi feita de coração mesmo para vocês. Eu estava muito louco para fazer essa aula. Deixa eu ver aqui. Estou estudando síndrome do impacto. Bom, o artigo, pessoal, eu não consigo enviar o artigo para vocês porque é um artigo fechado da Skeletal Radiology. Eu consigo pelo site da CAPES, né? Porque eu sou professor da Universidade da Federal aqui, mas eu não consigo enviar, tá? Eu não posso fazer isso. Então, mas o que eu posso dar para vocês é a referência e aí vocês correm atrás, né? A Suzane aqui colocou que ela vê muito raio-x, vê muita alteração degenerativa no pubis. É assim tão frequente? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É quase normal no meu laudo eu dar alguma alteração degenerativa da sínfise púbica em pacientes que vêm fazer ressonância de quadril. Boleiro, então, se o paciente for atleta, se for jogador profissional, ou se jogar futebol umas 3 vezes na semana, quase todo mundo tem algum problema na sínfise púbica, tá? E uma boa parte deles é assintomático. A queixa, a dor é por causa de dor no quadril, mas todo mundo quase, se for jogador de futebol, atleta, praticamente 100% chega com sinfisite púbica associada e a gente coloca no laudo, coloca no descritivo, mas numa boa parte dos casos é difícil saber se a dor é da coxa femoral mesmo ou se é uma dor da sínfise púbica que o médico ortopedista ele pediu, mas não sabia direito, porque às vezes é difícil mesmo fazer esse diagnóstico diferencial e aí acaba que a gente tem uma sinfisite púbica associada, né? O Alessandro aqui falou que tem um consenso sobre impacto femoroacetabular 2019 que está em artigo. Ô, Alessandro, se você puder mandar para mim, me manda, porque aí quando a gente for fazer quando eu falar dessa revisão desse artigo, eu vejo aí o que tem para gente colocar junto, tá? Então, deixa eu só ver aqui se tem tinha um outro caso aqui, ó. Esse outro caso aqui, por exemplo, ó. Esse outro caso aqui, por exemplo, recupera. Esse outro caso aqui é um outro paciente, ó, que ele fez exame para quadril. Então, a suspeita dele era o impacto acetabular coxofemoral. A gente vê que tem alteração aqui na sínfise púbica, ó. 32 anos, tá? Olha só, o edema da medular óssea, alteração do sinal, uma tendinopatia do adutor longo aqui, predominando aqui à direita mesmo, né? Olha só o edema, parece que tem uma fissurinha aqui da aponeurose, principalmente junto da inserção dos adutores longos, né? A esquerda até dá para ver melhor que a direita, mas na direita tem mais alteração inflamatória, tá? E o paciente ele veio para fazer também coxofemorais, ele não veio para fazer sínfise púbica. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que acontece dia a dia, né? Eu acho que todo mundo acaba vendo
mais sínfise pública do que pensa que vê, porque todos esses casos assim de coxofemorais a gente acaba dando uma olhada, a gente acaba passando o olho na sínfise pública, né? Aqui na nossa rotina a gente já contraste, só que eu pós-contraste aqui mostrando as alterações inflamatórias também. Como foi dito ontem lá na reunião, não precisa injetar contraste, né? A gente acaba fazendo aqui porque a gente fica um pouco mais confortável para ver outras alterações inflamatórias e tal, mas para a sínfise pública aqui é muito confortável também para dar o laudo sem injeção de contraste, tá? Mas enfim, eu só queria deixar vocês a par desse assunto aí, que aí a gente discute numa próxima live e a gente faz a revisão do artigo. Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa dessa parte aí? Alguma coisa que vocês queriam falar? Alguma coisa da reunião que vocês viram ontem que vocês acharam legal e que vocês querem compartilhar aqui com a turma? O que eu achei... Pode falar aí. Se alguém quiser, abre o microfone e manda bala. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Isso daqui é como se estivessem mesmo na sala da casa de vocês e a intenção aqui é a gente discutir esses assuntos assim de uma maneira bem casual e todo mundo junto. A Tatiana aqui, a Tati perguntou qual é a principal alteração que você procura ao injetar contraste na sínfise. Tati, a gente acaba descrevendo melhor as alterações inflamatórias que o paciente vê, mas assim, na verdade, nenhuma alteração específica. Assim. A gente só acha que melhora um pouco a avaliação das imagens, mas de uma forma mais borderline. Eu acho que quem já faz ressonância magnética musculoesquelética há algum tempo já consegue fazer o laudo sem contraste, só com as sequências sensíveis ao líquido. E como a gente tem muitas máquinas na clínica e vários dos períodos a gente não tem um colega do musculoesquelético do lado para liberar, então alguns exames a gente acaba até fazendo mais contraste para depois não precisar reconvocar o paciente em caso de alguma necessidade por conta disso, sabe? Então é mais situacional. Se eu tivesse operando a máquina do lado da máquina, laudando do lado sozinho, provavelmente eu não ia fazer contraste no exame desses, por exemplo, tá? Mais alguma, pessoal? O que eu achei muito interessante na reunião de ontem foi que os ortopedistas, assim, a maioria, grande maioria dos casos, mesmo o tratamento de sínfise pública é muito conservador, é um tratamento que é um tratamento de infiltração, tratamento de fisioterapia, e realmente é difícil ter alterações assim que vão indicar cirurgia para o paciente, tá? A maioria das vezes mesmo é um tratamento conservador que a gente tem na sínfise pública. Se vocês tiverem alguma outra coisa diferente... Não, então tá. Então vão colocando aí alguma coisa e eu vou então passar aqui para uma revisãozinha. Vamos começar a falar aqui sobre uma aula de lesões de lesão em alça de balde, né? Eu trouxe essa aula aqui para vocês que eu queria começar a mostrar. Vamos lá. A diástase anima quando você anima de quanto... tá. A diástase da sínfise pública, né? Por exemplo, ontem lá na reunião com os ortopedistas, eles falaram que diástase de sínfise pública, por exemplo, até 2,5 centímetros, o tratamento é conservador. Acima de 2,5 centímetros é que eles vão pensar num tratamento cirúrgico. Mas então, eu acho que é legal ter esse número na cabeça da diástase, tá? Um dos colegas ortopedistas ele falou que abaixo de 2 centímetros não considera tanto, coloca lá a descritivo, mas o tratamento ele é conservador. De 2 a 5 centímetros é questionável o que vai fazer, e de acima de 5 centímetros o tratamento é cirúrgico. Aí um outro colega ortopedista ele veio falando que acima de 2,5 centímetros de diástase eles tendem a fazer um tratamento cirúrgico para os pacientes, tá? A Suzane aqui colocou que concorda em fazer panorâmico da bacia quando o estudo é direcionado à sínfise pubiana. Olha, a gente acaba aqui na rotina, deixa eu ver aqui, Suzane, eu concordo em fazer panorâmico da bacia quanto o estudo é direcionado para a sínfise pública. Mas o panorâmico da bacia, você diz o que aqui, Suzane? O panorâmico da bacia
fazer a ressonância magnética, fazer um raio-x panorâmico, só para a gente... sequência RM. Então, tem vários serviços que fazem o panorâmico para depois fazer o específico, tá? Aqui no nosso serviço, por exemplo, a gente sempre fazia panorâmico e depois passava para o específico. O problema é que a gente começava a ver tanta alteraçãozinha no panorâmico que aí o nosso laudo a gente ficava muito vendido, às vezes, quando via uma alteraçãozinha periférica ou não, deixava aquela coisa relatada, mas tudo em cima do muro. Então, hoje, a gente acaba fazendo tudo específico, assim, e não faz panorâmico, tá? Mas isso aí é uma escolha também que eu acho de serviço, mas foi uma coisa que a gente começava a se ver muito em algumas pequenas enrascadas por conta de ter feito um panorâmico. Mas eu concordo que para ter um exame, digamos assim, para você ver realmente tudo o que está acontecendo e para contextualizar, o panorâmico ele ajuda, né? Então, beleza, eu também acho que o panorâmico ele ajuda. Aqui na nossa sequência a gente acabou meio deixando de lado porque em várias vezes colocava a gente numa saia justa, tá? Ok, então tá jóia. Então tá bom, vou conversar um pouco agora com vocês sobre a parte da revisão que eu queria fazer nessa live com vocês de lesões em alça de balde, tá? Do menisco. Essa aula aqui é uma aula que, se eu não me engano, eu tenho uma versão curta dela, inclusive, que foi gravada no CBR de 2019. Para quem é do Colégio Brasileiro, tem a aula lá, tá? Mas só que assim, é aula gravada em vídeo, não pegou direito assim não pegou direito o áudio, não pegou direito os slides, né? Então não ficou tão legal assim, mas aqui vai ser bem mais bacana de vocês assistirem, de vocês verem. E eu vou gostar de fazer ela agora, porque como a gente falou do sinal do Romário, falou das estruturas que podem simular fragmento meniscal, então na região intercondilar, então eu vou falar para vocês agora um pouquinho da lesão em alça de balde. Se não der tempo da gente finalizar hoje essa aula, a gente também, numa próxima live, numa próxima oportunidade, a gente continua dela e faz mais alguma coisa para finalizar a aula. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Então tá bom. Então essa aqui é uma aula que eu tenho, né? Essa aqui é uma aula, enfim, é do curso do joelho, isso aqui. E nessa parte aqui, nessa aula, nessa parte do curso, eu falo sobre as lesões meniscais e aí eu falo dos principais locais de fragmento, da migração do fragmento meniscal, né? E aí eu só faço um momento flashback aqui para falar para vocês. Beleza, olha só, antes de começar a aula aqui, ó, a Sabrina colocou no chat o endereço da aula, da reunião do grupo de quadril ontem. É isso, né? Isso, a reunião ontem está no link acima. Muito obrigado, Sabrina. Depois eu passo na lista também e aí vocês podem ver, valeu muito a pena, foi uma reunião muito legal. Então, voltando aqui, falar um pouquinho do fragmento meniscal da lesão em alça de balde, né? Então, pessoal, a lesão em alça de balde, ela vem primariamente desse tipo de ruptura aqui, né? Que é a ruptura longitudinal, vertical periférica, que vai acontecer no menisco. Essa ruptura, então, ela vai passar por entre as fibras longitudinais, circunferenciais longitudinais aqui, ó, né? Então, vai separar o menisco em dois, geralmente numa porção periférica e uma outra porção central. Então, seria essa direção aqui da lesão meniscal que a gente vai ver. E aí, essa parte aqui do menisco ela vai migrar para a região intercondilar, né? Então, essa é a formação da lesão da alça de balde. A maioria das vezes, tá? A gente tem algumas variações, mas a maioria das vezes da lesão em alça de balde ela é gerada a partir de uma ruptura longitudinal periférica que vai acontecer geralmente junto com uma lesão pós-traumática associada. A Sabrina levantou a mão aqui. Só eu vejo aqui o pessoal aqui. Ah, tá. Levantar a mão é da oi. Beleza, obrigado. Tá legal. Tá jóia. Então tá, continuando aqui. Então esse fragmento ele vai para a região intercondilar. E aí, voltando para a aula agora, então, a lesão em alça de balde é isso aqui, né?
Então, só mostrando aqui que essa alça de balde é a parte do fragmento meniscal, então, que vai para a região intercondilar. Um dos principais tipos de migração meniscal, essa migração em alça de balde, em algumas casuísticas corresponde até em 10% das lesões meniscais a lesão em alça de balde, então não é brincadeira. Em 1 em cada 10 meniscos lesados, a gente vai ver uma lesão em alça de balde. Eu acho que todo mundo aí que está na clínica aí no dia a dia vê um monte de lesão em alça de balde, né? E aqui eu brinco que a alça está desenhada certa, né? Porque a margem do balde aqui, ó, ela é mais estreita do que a alça do balde, porque geralmente esses pacientes, quando eles fazem ruptura longitudinal, eles fazem essa ruptura longitudinal, ela tende a ser mais periférica, tá? E o fragmento meniscal, ele tende a ser maior até do que a porção periférica que sobrou do menisco, tá? Então, o desenho está certo, o fragmento em alça de balde, geralmente, ele é mais espesso, ele é maior do que a porção que fica aderida ao menisco normal. Eu só vim aqui mandar um abraço aí pro Sérgio Viana, que eu vi que ele está aí no grupo, ele está aí com a gente. É um prazer também ter você aí, Sérgio. Você é uma baita referência aí de músculo esquelético e eu sempre fico muito feliz quando eu encontro você, nem que seja virtual, assim, em algum lugar dessa vida, né? Então, voltando aqui, pessoal. Então, olha lá, lesão em alça de balde. Então, a gente tem que o fragmento, ele vai para a região intermeniscal, vai para a região intercondilar aqui, tá? É essa formação. Então, geralmente é secundário a uma rotura vertical, longitudinal. Então, o epicentro, geralmente a rotura ela começa no corno posterior, tá? Se for, geralmente, a rotura ela começa no corno posterior, ela vai se estender para frente. É como, às vezes, a gente pega lá uma ramp lesion, uma tipo, se não me engano, é tipo 4, né? Nem sei se é tipo 4 ou tipo 3. É aquela que segue direto de cima para baixo. Me ajuda aí, pessoal. Acho que é 4, né? A 4 que segue direto de cima para baixo. Às vezes ela se continua, ela vai para frente, ela pode ir para frente, pegar todo o menisco e ela continua e ela acaba virando uma rotura longitudinal periférica e fazendo, então, um fragmento em alça de balde, tá bom? Então, é isso aí. O centro, aí, cadê? A Patrícia, a Luísa, isso aí, tipo 4, né? Isso mesmo. A tipo 3 é quando pega lá embaixo só o ligamento menisco tibial posterior, né? Então vamos lá, voltando aqui para a nossa lesão em alça de balde. 3 características básicas da lesão em alça de balde, né? Ela tem um componente longitudinal, então, né, para formar o fragmento interno, tem uma migração central desse fragmento interno que se formou, e tem continuidade com as periferias meniscais, né? Tanto com o corno anterior quanto com o corno posterior. Então, esses daqui são os 3, né? Se a lesão ela vai fazer um teste lá, se ela é alça de balde ou não, ela tem que ter esses 3 requisitos aí para fechar uma alça de balde clássica, ok? Então, aqui o menisco nativo, aqui o fragmento meniscal aqui nessa região. Também pode ocorrer devido a uma rotura longitudinal horizontal, isso aí se der, eu vou falar para vocês na aula, senão vai ficar para uma outra oportunidade, tá? Clinicamente, então, são pacientes jovens, são pacientes atletas, né, que fazem atividade física, e são pacientes que têm rotura de cruzado anterior associado. Pessoal, isso tudo que eu estou falando para vocês, isso é muito legal porque, olha, paciente jovem, é paciente atleta, e é paciente que tem rotura do LCA associada, e essa lesão geralmente é uma rotura longitudinal periférica, isso quer dizer que, numa boa parte dos casos, essa rotura em alça de balde ela pode ser corrigida cirurgicamente. Ela pode ser feita uma rafia meniscal, pode ser feito um reparo meniscal para manter, para voltar para esse menisco, ele manter a forma dele, para manter a função, a morfologia dele o melhor possível. Tanto que uma das indicações clássicas de reparo de lesão meniscal é rotura em alça de balde, tá? O importante, por isso que é importante vocês dizerem para o ortopedista, quando vocês estiverem vendo a rotura em alça de balde, é importante dizer, por exemplo, se é uma rotura longitudinal periférica, se o que está sobrando de menisco é só um pedacinho ou não, se ela é bem periférica ou não. Porque com isso aí o ortopedista ele já vai ter uma noção se ele vai conseguir fazer um reparo meniscal disso ou não. Quanto mais central, quanto mais menisco nativo, digamos assim, tiver sobrando, quer dizer que a lesão ela é mais central. Isso daí é ruim para fazer uma rafia meniscal e o médico ele acaba fazendo uma menissectomia nesses casos. Tá? Uma menissectomia parcial ele acaba tirando o fragmento meniscal fora. Mas então isso é uma coisa legal, é uma coisa importante que eu queria falar para vocês da lesão em alça de balde. É uma lesão que
ela é uma dos principais indicações, é uma indicação clássica de reparo meniscal se for uma lesão longitudinal periférica, bem na periferia meniscal, tá bom? Hoje, com as novas técnicas de reparo meniscal, eles conseguem até corrigir lesões que não são tão periféricas assim, porque eles fazem uns outros procedimentos para tentar que a vascularização chegue até uma porção mais central meniscal, tá? Então, existem alguns procedimentos, às vezes joga um pouquinho de membrana sinovial ali, às vezes dá uma escarificada no menisco, às vezes coloca um PRP junto, tem várias coisas que os ortopedistas eles acabam fazendo para dar uma tunada, né? Para dar uma tunada na cirurgia deles, para fazer um boost aí de vascularização para conseguir fazer a cicatrização dessas lesões, desses reparos meniscais, tá bom? E aí, pessoal, até agora, tudo certo? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Alguma coisa aí que vocês gostariam de comentar? Vocês podem abrir o microfone, vocês podem mandar no chat. Como eu já disse, o intuito o intuito desse nosso encontro é ser um bate-papo, não sou eu falando e eu dizendo que é A, B ou C, mas é para a gente conversar e ver se tem alguma coisa diferente, o que vocês estão vendo, se tem alguma coisa a mais aí que dá para acrescentar, que sempre tem, né? O dia que não tiver mais coisa a mais para acrescentar, eu acho que o mundo acabou, tá? Então tá bom. Então eu vou passar aqui para o próximo slide. Antes do próximo slide, né? Pode causar dor devido à tração. Isso aqui é legal, ó. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Os principais locais de vascularização e de inervação dos meniscos são as regiões dos cornos anterior e posterior, principalmente a periferia meniscal, né? Mas principalmente a periferia meniscal relacionada aos cornos anterior e posterior, próximo das raízes meniscais, tá bom? Então, pessoal, quando você tem uma rotura em alça de balde e esse fragmento meniscal ele fica torcido aqui nessa região, ó, vários artigos eles até colocam que isso aí pode ser uma causa da dor no joelho, porque é nessa região onde acontece essa dobra dos meniscos que é a região onde tem uma maior inervação meniscal. E para ajudar vocês a gravarem é isso. Aonde tem mais nervo, tem mais vaso. Onde tem mais vaso, tem mais nervo. Então, no mesmo local onde tem maior vascularização, é o mesmo local onde tem mais terminação nervosa nos meniscos. Tá bom? Esse fragmento meniscal, então, ele pode causar um bloqueio ou um pseudobloqueio articular, né? Então, o paciente ele pode ficar travado aqui na região aqui por causa de um bloqueio que pode acontecer devido a essa alça de balde. Às vezes o paciente ele chega para a gente por esse motivo, né? E o pseudobloqueio é a extensão que desaparece com anestesia, né? Posterior spring side. Às vezes o paciente ele tem uma contratura muscular, alguma coisa assim, que parece que é um bloqueio, mas não é um bloqueio real da articulação, né? Aí quando faz anestesia, o paciente ele consegue fazer, o médico ele consegue fazer a extensão do joelho do paciente, né? Por isso que é o pseudobloqueio, né? Porque realmente não é o fragmento meniscal que está gerando esse bloqueio articular, e sim toda uma cascata ali de proprioceptiva e tal, que está causando uma contratura muscular, e o paciente, então, ele não consegue esticar o joelho, tá bom? Deixa eu ver aqui, algumas perguntinhas aqui. Qual é a mecânica do trauma mais frequente? Que tipo de trauma leva a uma lesão em ação de balde? Essa é a pergunta da Suzane. E a Juliane: olá, Rodrigo, você mede a distância entre a lesão e a superfície capsular? Olha, deixa eu responder essa da Juliana aqui primeiro. Juliana, é bom medir sim, porque os ortopedistas eles têm ali uma medida próxima ali de 5 milímetros como um cut-off para eles ficarem mais seguros de fazer essa rafia, tá? Então é bom medir sim qual que é a distância que fica da junção menisco-capsular com a rotura meniscal, tá bom? E a outra pergunta, que é a da Suzane, qual que é o tipo de trauma? Suzane, assim, é um trauma torsional. O pivot shift é um dos traumas associados a esse tipo de lesão, mas assim, o trauma específico torsional, assim, eu não lembro de cabeça. Eu sei que quando eu expliquei as lesões meniscais, tem algumas manobras, inclusive, que você gera mais dor porque você gera uma compressão meniscal. Eu posso ver isso para vocês, inclusive trazer em próximas aulas.
mas é uma torção meniscal, e nessa torção meniscal, geralmente, se eu não me engano, é uma torção meniscal com rotação externa da tíbia, porque aí o corno posterior do menisco medial ele fica pinçado com um côndilo femoral, e aí gera aquela lesão primeiro lá no corno posterior do menisco medial, e essa lesão ela pode se estender para frente, que é o mecanismo, então, dessa rotura longitudinal periférica da lesão em alça de balde. O Francisco aqui me perguntou, a Luísa também, né, em qual plano que eu faço a medida, né? A medida é o melhor plano para fazer no coronal. A medida é o melhor plano de fazer no coronal, porque você vai pegar aqui direitinho a distância da cápsula articular da região livre. Eu acho que o melhor plano para fazer é o coronal. Claro, se você estiver vendo o corpo meniscal, o coronal. Se você estiver vendo o corno anterior e o corno posterior, aí já é o sagital, tá bom? A Tatiana aqui colocou, acho muito igual ao discoide em anel. Como fazer o diagnóstico diferencial? Bom, lá. Então, vamos lá, isso é uma coisa. Como fazer o diagnóstico diferencial do discoide em anel? Primeira coisa, tem casos que não dá, que é difícil de fazer o diagnóstico diferencial, tá? O que vai ajudar, na minha opinião, é quando você vê que tem muito fragmento, digamos assim, tem muito tecido meniscal na região central, ao mesmo tempo que na porção periférica, o menisco praticamente ele está com o tamanho dele normal. Tá? Então, se eu estiver vendo o menisco com tamanho normal na porção, digamos assim, nativa dele, com aspecto triangular, bonitinho, e eu vejo que na porção periférica tem aquela outra área que parece um fragmento, e for menisco lateral, aí o menisco em anel ele vai entrar forte no meu diagnóstico diferencial, tá bom? O Leandro aqui, qual a nomenclatura correta para o segmento do menisco não deslocado? Eu chamo de menisco nativo, Leandro. Não sei se tem outro. Se alguém tiver outro nome aí, coloquem aí, porque geralmente eu falo do menisco nativo. A distância, ou não sei o quê, o menisco nativo. Eu uso o menisco nativo. Se alguém usar algum outro termo, coloquem aí, pessoal, porque é mais uma coisa para a gente enriquecer esse nosso bate-papo aqui sobre lesão em alça de balde. Tá bom? Alguém tem algum outro nome aí? Menisco nativo, menisco. Eu tô ruim de criatividade hoje para pensar no sinônimo. Menisco remanescente, muito bom. Quem foi? Adriana, isso aí, menisco remanescente é um outro nome legal que dá para usar. Então, o remanescente meniscal, né? Eu acho que são nomes bacanas aí que a gente consegue usar. Então, tá, isso aqui, esse pseudobloqueio é devido a dor e espasmo muscular, como eu já comentei para vocês. Olha lá, a lesão em alça de balde, ela é mais frequente no menisco medial do que no menisco lateral, né? Quase de 3 a 7 no medial para o lateral. Eu acho que, de novo, o mecanismo de trauma aí ajuda bastante. A outra coisa também é que o menisco medial ele é mais preso, né? Ele é mais travado, então é mais fácil no movimento de torção, ele ficar preso entre o platô tibial e o côndilo femoral e gerar essa lesão meniscal, né? O menisco lateral, eu até brinco, né? Que o menisco lateral ele tem uma saída ele tem uma saída da guarda melhor do que o menisco medial, né? O menisco medial ele é muito preso, ele não consegue sair da guarda, enquanto que o menisco lateral ele consegue fazer o escape, né? Ele consegue fazer um escape melhor do que o menisco medial. Então, a maioria das lesões acontece no menisco medial em relação ao menisco lateral. Então, a lesão em alça de balde é uma festa de achados de imagens e sinais radiográficos, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, agora são 6h15, eu vou continuar essa aula aqui por mais uns 10 minutos para a gente dar aí perto de quase 1 hora de live, e aí a gente para e aí a gente continua a live outro dia, tá bom? Para não ficar pesado, não ficar maçante para ninguém e para a gente continuar, só para vocês entenderem mais ou menos até quando vai essa nossa reunião hoje, e aí depois a gente pode bater mais um papo. Então vamos lá, vamos falar dos achados em alça de balde, aí, quais tipos de lesão, né? Então nós temos os achados clássicos e outros que não são tão clássicos assim, das lesões em alça de balde. E vamos lá. Então aqui, por exemplo, né, nessa imagem aqui, eu desenhei uma alça de balde do menisco medial, aqui eu desenhei uma alça de balde do menisco lateral, né, uma do lado da outra aqui, só para vocês verem como é que fica essas diferenças. Mas vamos lá, é uma lesão bacana de estudar porque tem vários sinais radiográficos. Por exemplo, na rotura em alça de balde do menisco medial, a gente tem
o sinal do duplo cruzado posterior, tá? Então, é o LCP duplo. Se a lesão em alça de balde é do menisco lateral, a gente tem o sinal do duplo cruzado anterior. Aí a gente tem aqui na frente, aonde o menisco ele dá essa torcidinha, que ele dá essa dobradinha, tá? A gente tem o sinal do duplo delta, porque ficam dois deltas, ficam dois triângulos meniscais aqui, um do menisco nativo ou do menisco remanescente e o outro do fragmento meniscal. Então a gente tem o sinal do duplo delta e também, assim, uma outra manifestação, né, relacionada a esse sinal do duplo delta que vocês podem achar na literatura é o menisco invertido, o sinal do menisco invertido ou flipped meniscus, né? Porque vocês vão ver que esse fragmento meniscal aqui, ele fica invertido na região, quando ele vai para a região intercondilar, tá? Então, esses dois nomes vocês também podem encontrar na literatura sobre essa torção da junção do fragmento meniscal com os cornos anterior e corno posterior meniscal. Também é o sinal do V, né? Olha o sinal do V aqui, né? Esse é outro sinal que é descrito no plano axial, que quando você vê duas partes do menisco aqui, então isso aqui também é o sinal do V. O sinal da pseudo-ruptura do cruzado anterior. Então, às vezes, o que acontece, pessoal? Aqui eu coloquei o cruzado anterior duplo, né? Quando você tem a ruptura em alça de balde do menisco lateral, você pode ver um cruzado anterior e aí você pode ver o outro cruzado anterior, tá? Aí o que acontece na pseudo-ruptura do cruzado anterior? Às vezes, quando você vê essa imagem aqui, e você vê que esse fragmento ele está deitado no intercôndilo, se você não vê o resto do exame, você pensa que é o cruzado anterior que está deitado no intercôndilo e você acha que é uma ruptura do cruzado anterior. Por isso que é o sinal da pseudo-ruptura do cruzado anterior. Às vezes a gente pode confundir esse fragmento em alça de balde do menisco lateral com o coto do ligamento cruzado anterior deitado. Por isso que é o sinal da pseudo-ruptura do cruzado anterior. Então, prestem atenção nisso. Quando vocês estiverem vendo lá uma estrutura de baixo sinal deitada na região intercondilar, puxada mais para o lado lateral da área do cruzado anterior, veja se não é o coto do cruzado anterior ou se não é uma lesão em alça de balde do lateral que está formando essa imagem. Aí, quando você vai um pouco mais para o meio, você vai ver que o cruzado anterior está bom, tá? É claro, quem faz músculo esquelético quem já é craque, vai estar olhando assim para mim e tá falando assim, ó, né, Rodrigo? Mas tem o pessoal mais novo, né, que deve estar acompanhando aí, também espero que estejam. E o pessoal mais novo fica a dica, né, porque às vezes a gente pode se confundir com isso daí. Esses pacientes com ruptura em alça de balde do menisco, né, eles têm uma ausência da gravata borboleta na região do corpo meniscal aqui, não chega a formar a gravata borboleta, né? Porque você começa a ver o menisco aqui, e aí quando chega nessa parte aqui que é para formar a gravata borboleta, já não tem mais menisco. Então você só vai ver umas tirinhas de menisco, mas você não vê gravata borboleta. Então, os pacientes com lesão em alça de balde, eles têm ausência da gravata borboleta. E aí também faz esse truncation meniscal. Esse truncation meniscal é que o menisco, em vez dele ter o formato triangular dele bonitinho, a região central dele ela é amputada, né? A região central é amputada, então ele fica truncado, ou em inglês eles chamam de truncation meniscal. É como, em vez de você ver o triângulo bonitinho lá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para me ajudar para desenhar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ink. Parará. Não estou achando o ink aqui. Mas, enfim, em vez do menisco ele ser triangular assim, ele tem o coto, ele é amputado. Então, isso é o truncation meniscal, porque o fragmento em alça de balde está migrado para a região central. Essa é uma outra dica que eu tenho para dar para você. Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é para proteger os meus cotovelos. É cotoveleira que eu uso. Quando eu estou sempre falando com vocês, eu estou com cotoveleira, porque senão eu vou ficar sem cotovelo, eu vou ter bursite helicraniana o resto da vida. Então, eu uso cotoveleira aqui para apoiar quando eu estou falando com vocês. Enfim, o truncation meniscal, pessoal, tem que tomar cuidado, porque você pode achar o truncation meniscal ou esse menisco amputado em pacientes com ruptura radial meniscal, tá? Então, quando vocês estiverem vendo também um menisco que tem uma suspeita
de uma rotura radial por causa dessa amputação da margem livre do menisco, olhem para ver se não é um fragmento em alça de balde. Tá? Uma outra coisa, vejam se esse paciente não tem uma cirurgia prévia, não fez uma meniscectomia parcial e por isso que ele tem um truncation meniscal. Então, eu disse para você aqui 3 causas de truncation meniscal: lesão em alça de balde, rotura radial parcial e alteração pós-cirúrgica meniscectomia parcial. São 3 coisas. Quando você vê que o menisco perdeu o formato triangular, que ele está truncado, ou como diz a minha mãe, quando ele está cotó, pensa nessas 3 alterações, tá bom? Aí tem mais os outros sinais aqui, o lesão Jack and Jill, que é quando você tem o triplo cruzado posterior, mas isso aí eu vou conversar com vocês numa outra situação. Também tem o sinal do cruzado quádruplo, que também é tudo mosca branca, mas eu vou falar para vocês mais para frente aí, quando a gente continuar essa aula numa outra aula. O double flipped meniscus é porque às vezes o menisco ele fica flipado em cima dele e aí você consegue ver 2 meniscos um em cima do outro, também é um sinal mais difícil que eu quero falar para vocês. Então aqui só o meu white fly detector, né? Mosca branca, mosca branca, mosca branca. Esses daqui eu vou conversar com vocês, eu vou dar uma pincelada sobre isso daí numa próxima oportunidade, mas os principais sinais que eu queria falar para vocês são esses daqui, ó. Sinal do LCP duplo para o menisco medial, sinal do LCA duplo para o menisco lateral. Sempre lembrem também da pseudorrotura do cruzado anterior, porque às vezes você olha isso aqui e você acha que o cruzado anterior está roto, mas o cruzado anterior está mais para o meio. O sinal do duplo delta ou do flipped meniscus, né, que pode acontecer tanto com o menisco medial quanto com o menisco lateral, e tanto no corno anterior quanto no corno posterior. E o sinal do V, que a gente vê no plano axial, esse V, essa alteração aqui de sinal. E na região do menisco nativo, do menisco remanescente, a gente vai ter a ausência da gravata borboleta, porque o fragmento meniscal foi para o meio, e a gente também vai ter o truncation meniscal, porque então a parte central do menisco ela não está mais lá, então essa parte central ela foi para o meio, então a gente tem que fazer aqueles diagnósticos diferenciais que eu falei para vocês. Beleza? Pessoal, vou fazer o seguinte, eu não vou comentar mais sobre a alça de balde hoje, não. Numa próxima oportunidade, a gente faz a continuação dessa aula na próxima live, porque agora é a parte que eu entro bem direitinho, eu mostro vários exemplos de vários desses sinais com aplicação prática. Então, já está dando quase 1 hora de live, praticamente 50 minutos, e eu acho que já deu um tempo para a gente, mais que isso, fica cansativo para todo mundo. E como eu já disse, eu quero que a gente se divirta muito nessas lives, eu quero que a gente fique bastante... que bata papo mesmo durante as lives, é um encontro de amigos, é um encontro de colegas para a gente conversar.